Graça e paz, tudo bem com vocês? Segundou e nós estamos aqui para falar de esperança. Quero que você corre agora, se inscreve no meu canal, Esperança de Cristo SP. Estamos chegando lá, corre, se inscreve no meu canal, pede aí pro maridão, pra esposa, pros familiares, todos se inscrevem no meu canal. É tão simples, é só você ir lá no YouTube, abrir o aplicativo e digitar Esperança de Crescer SP, tá bom? Se inscreve lá no meu canal e nos ajude a gerar esperança, a paz para Elô. Seja muito bem-vinda aqui no culto de segunda-feira, um culto de adoração. E hoje a gente vai falar sobre a vontade de Deus, versus a espera. A paz pro Luiz. Deus abençoe você, sua esposa, sua casa. Luiz, seja muito bem-vindo. Não esquece de se inscrever no canal no YouTube, Esperança de Crescer SP. Já deixa aí para nós o nosso like, para nos ajudar, amém? Em nome de Jesus. Já Toninho, Deus abençoe o Toninho. Seja muito bem-vindo a esse culto. É um culto que nós vamos falar hoje sobre o tempo de Deus. E é eu particularmente, eu acho que a parte mais difícil de ser cristão não é largar o pecado, né? Porque uma hora que somos transformados pela graça, né? Passamos pelos crivos do Senhor, tá tudo bem, mas o tempo de esperar, que a gente espera a vontade de Deus, espera Deus trabalhar e a gente tem grandes expectativas, né? Porque todos nós temos expectativa de melhorar a nossa vida, de resolver os nossos problemas, e a gente vai vendo o tempo passando, e esse tempo, ele parece que está passando até muito rápido, né? E nós ficamos pensando, né? Como que nós vamos conseguir resolver tal coisa? Ai, meu Deus, nossa, como que nós vamos conseguir? É sobre isso. Eu quero que vocês fiquem aí do outro lado, amém? Quem tiver ao vivaço aí, fala para mim se tá tudo bem, se você tá ouvindo bem aí, né? A iluminação tá ótima hoje, glória a Deus por isso. Não esqueça de compartilhar e curtir e nos ajudar aí a gerar esperança através da palavra de Deus. Você que ainda não me conhece, a missionária Eliana Santos de São Paulo, estou aqui já há algum tempo fazendo esse trabalho. Deus da pandemia, né? Eu acho que a pandemia foi uma coisa que mudou a vida de muita gente. Aqueles que tiveram oportunidade, né? Eu creio que a pandemia mudou a vida de muita gente, né? E na pandemia o Senhor falava ali comigo, né? Um tempo muito ocioso, e oração de manhã, oração de tarde, oração de noite, e o Senhor ali falando comigo sobre que eu deveria aprender, né? Sobre falar ao vivo, sobre ministrar, e o tempo passa tão rápido, que já fazem 6 anos, né? Na pandemia, mais ou menos, são 6 anos, né? Então, que nós possamos agora, né? Louvar a Deus por esse tempo tão precioso, né? E é muito importante que você se inscreva no meu canal, porque eu tô com pretensão de fazer agora só direto do canal, e já trazer para cá gravadinho aí, pronto para vocês em nome de Jesus, tá bom? Então corre lá, se inscreve no canal, vamos hoje juntos aprender com o Espírito Santo. Eu tô bem tranquila hoje, né? Eu quero avisar vocês que quarta-feira eu vou estar ao vivo no podcast que fala, né? Da missionária Silvia, meu primeiro podcast, então esteja ligado nas minhas redes sociais, dá uma moral lá, segue, assista ao vivo para poder nos ajudar aí, para que a gente possa falar um pouco do meu testemunho. Se você não conhece o meu testemunho, se você não sabe como é que né? Como que tudo aconteceu, você pode sim, né? Entrar lá no YouTube, tá? Depois eu vou deixar o link nas minhas redes sociais, tudo certinho aí, para que você assista. Vamos orar? Vamos orar, que é para a gente entrar direto na palavra de Deus, agradecer a Deus, porque hoje é segunda-feira, nós estamos tendo, né, oportunidade, né, de paz para o Rogério. Deus abençoe, Rogério, em nome de Jesus.
Nós estamos tendo a oportunidade de ter um tempinho com Jesus segunda-feira, né? Muitos não têm oportunidade, muitos já perderam a vida, outros estão tão desanimados que eles não conseguem parar aqui para ouvir a palavra de Deus, porque já acha que a palavra de Deus não resolve mais nada. Talvez a desesperança, a dor, né? Já tomou conta do coração, e às vezes a pessoa não consegue dar um passo a mais para frente, né? E nós vamos falar sobre isso, tá bom? O que Jesus falou, qual foi o conselho que Deus deu, né, naquela época sobre a oração. Deus não fala para você ficar de joelho, atravessar a Macedônia de joelho, né? Ele fala sobre a sinceridade do teu coração em orar. A paz, Ricardo, Deus abençoe, em nome de Jesus. Hoje a gente tem Rogério, Ricardo e Ricardo, né? Ricardo Tim, Templo da Igreja Unida. Então, assim, eu quero hoje que nós possamos aprender com o Espírito Santo. Eu andei estudando algumas coisas, mas eu acho que a palavra de Deus, ela tá numa dimensão tão simples hoje, que ela vai trazer pra gente um crescimento, e principalmente como muitos de nós, eu também me sinto assim, me sinto às vezes perdida, como tomar uma decisão, o que fazer diante de circunstância que nos machuca, diante de circunstância que fala assim, meu Deus do céu, parece que a gente faz tudo certo, mas parece que a coisa não vai. Então, assim, é sobre isso. Então, nós vamos orar primeiro, para que nós possamos entrar na palavra. Vai ser super rápido hoje, então não tenha pressa de sair daí, tá bom? Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Pai, Senhor Deus Paizinho. Senhor, estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e pedimos a Ti, Senhor, toma teu lugar. Senhor, toma teu lugar, porque tudo aqui é teu, tudo aqui é para Ti. Onde eu estava ali, né, Senhor, meditando e perguntando para Ti, Senhor, o que eu faço? E o Senhor disse para mim, fala sobre a minha vontade. Quantos de nós temos que entender a vontade de Deus e saber esperar? Então, em nome de Jesus, Pai, que nessa noite o Senhor me faça como instrumento, como cordas, né? Comece a tocar, Senhor, né? Para que o teu povo ouça a sua voz e não a minha voz. Espírito Santo, vem. Aqui é o teu lugar. Senhor, eu quero pedir que o Senhor visite cada familiar, cada pessoa que está aqui agora ao vivo, né, Pai, todos que estão enfermos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, liberta. Toda obra de macumbaria, feitiçaria, magia negra sai, toda perturbação espiritual sai, em nome de Jesus, porque há poder no sangue de Jesus, amém? Você pode dar um amém, um glória a Deus? Primeiro eu quero relembrar que ontem foi Páscoa, e Páscoa para nós do mundo inteiro, né, deve ter o significado que Jesus ressuscitou. E eu fico pensando que se Jesus ressuscitou, ele venceu a morte, nossos problemas são fichinha. Nossos problemas são algo que, ai meu Deus do céu, muito minúsculo, né, diante do poder de Deus. Só que nós temos que passar pela vontade de Deus, pelo tempo da espera, e eu acredito que seja totalmente necessário. Mas na minha opinião, que não vale nada, né, porque o que importa é a vontade de Deus, eu acho que a parte mais difícil é esperar a vontade de Deus. Porque nesse período, dá vontade de meter o pé, nossa, né? Dá vontade de falar, eu vou fazer do meu jeito, eu quero, né? E parece que você espera hoje, espera amanhã, as coisas não acontecem, e você fala, meu Deus, eu vou ficar esperando isso, esperando aquilo, e como é que eu vou fazer? E às vezes a gente acaba querendo tomar outro tipo de direção, e na verdade nós temos que aguardar a vontade de Deus, amém? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Você que está entrando aí, muita gente nova, muita gente que não está acostumada, eu não tenho muita firula não para ministrar, muita, né? É simples assim, tá bom? Então não se escandalize com isso, tá bom?
palavra de Deus hoje está no livro de Mateus, capítulo 6, né? Eu vou dar alguns pulos aqui, mas eu quero ler a partir do versículo 5, onde o próprio Jesus quer nos ensinar a orar. Ele quer dizer para nós, olha, no momento de angústia, de tribulação, o que é que você deve fazer, como que você deve fazer. E já no versículo 5 está escrito assim: quando orares, não sejais como os hipócritas, que se compadecem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas da rua, para ser visto pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a porta, ora ao teu pai que está em secreto, em oculto, o teu pai que vê secretamente te recompensará. Então eu vejo Jesus já dando aqui pra gente uma grande lição. Muitas das vezes a pessoa, quando está em público, quer orar gritando, quer mostrar que sabe orar, e nós temos que orar em secreto. Não é sobre muita gente vendo, não é sobre falar extremamente correto, é ser bilíngue, ter uma retórica, ter estudado a teologia, não é sobre isso, né? Para que nós venhamos entender a vontade de Deus, nós precisamos ter particularidade com Deus. Isso é Bíblia, está escrito aí, né? Jesus, ele nos ensina no versículo Mateus 6,6, que quando os orares, né? Entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora teu pai que está em oculto, teu pai que vê em secretamente te recompensará. Orando, não usais de vãs repetições, como os gentios que pensam, por muitos falares serão ouvidos. Parece que algumas pessoas têm dificuldade de orar, porque começam a orar e repetir sempre a mesma coisa, né? E sempre a Bíblia nos ensina que nós temos que abrir o nosso coração e orar. Muitas pessoas falam para mim, Eliana, mas eu não sei orar. Eu falo, abre o teu coração, põe uma cadeira. Eu nunca me esqueço do evangelista Herbert, ele que me ganhou para Jesus, literalmente, muitos anos atrás, e ele falava, Eliana, Jesus é teu amigo, coloca a cadeira na frente, chora e fala tudo para ele que você está sentindo. E muitas das vezes a gente não tem uma vida com Deus e nós achamos que Deus está muito distante de nós. Mas Deus, ele não está distante de nós. Deus, ele está próximo de nós. E nós não precisamos repetir várias vezes, nós precisamos ser sinceros com Deus e dizer, olha, Senhor, é isso, é sobre isso, né? Eu estava assistindo um vídeo hoje do jogador Denilson. Eu gosto de futebol, quem tá nas minhas redes sociais sabe que eu gosto de futebol. E eu tava vendo ele teve um momento muito difícil da vida dele, apesar de rico, milionário, né, famoso. Ele entrou em depressão e ele precisou descobrir qual era o propósito da vida dele, o que ia fazer ele se sentir vivo, né? E nesse vídeo, ele chorando, ele fala, olha, eu falei com Deus, Deus, o Senhor precisa me dar um sinal, o Senhor precisa falar comigo, o que é que eu preciso fazer, qual direção que eu tenho que tomar, para onde eu vou, né? E muitas das vezes a gente não faz isso. Nós esperamos que a coisa chegue numa dimensão muito ruim para dizer para Deus, olha, Deus, eu preciso literalmente de Ti, eu preciso que o Senhor, né, me ajude diante dessa dificuldade e permanecer orando, não de usar vãs repetições, né, dizendo, tem gente que acha que tem que se flagelar, que tem que se punir para Deus ouvir, né? Não é sobre isso, né? É sobre a coisa mais simples do mundo, abrir o teu coração e dizer para Deus, olha Deus, eu tô de saco cheio, não quero mais saber disso ou daquilo, e tô precisando que o Senhor venha intervir na minha história, amém? E também tá no versículo 8, não se assemelhei, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vós é necessário, andei-lhes, né, lhos pedides, portanto vos orais assim. Aí ele começa a ensinar o Pai Nosso, e antes de eu entrar no Pai Nosso, eu quero compartilhar algumas coisas com vocês, né, sobre a questão da vontade de Deus. Primeiro, quando nós estamos naquele perrengue, naquela situação difícil, como que nós vamos entender sobre a vontade de Deus? Porque, veja bem, entender a vontade de Deus quando tá tudo bem
é ótimo, mas entender a vontade de Deus, quando nós não sabemos o que fazer, quando a conta está zerada e nós não temos para onde ir, o que fazer, para onde correr, aí fica mais difícil. Nós precisamos entender sobre isso. Precisamos entender que a vontade de Deus também está no meio do nosso sofrimento, também está quando nós estamos no banquinho lá da espera, falando: Senhor, olha, eu preciso que o Senhor faça algo por mim, porque eu não estou conseguindo mais assimilar, né? Se a minha fé, se vai dar tudo certo, se não vai, como eu vou fazer, o que eu tenho, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso deixar de fazer. Outra coisa muito importante, às vezes nós passamos um bom tempo sem prestar atenção que precisamos estar debaixo do esconderijo do Altíssimo, precisamos buscar a Deus. E quando nós viemos para buscar a Deus, nós temos a ilusão de que isso vai ser mais fácil a vida, de que vai ter mais facilidade. Não vai. Não vai. Os desafios, eles vão dobrar. As coisas vão se tornar bastante delicadas na sua caminhada. Você vai precisar identificar quem é você. Você vai precisar identificar a vontade de Deus e lutar por isso. E permanecer nisso. Eu fico pensando assim, meu Deus, mas por que fulano parou? Por que fulano deixou, né? A espera, arrancou a esperança dele. E a espera, na verdade, ela tem que fortalecer. A espera, ela tem que reconstruir você por dentro. Ela tem que aumentar a tua fé. A espera, ela tem, aleluia, glória a Deus. Ela tem que trazer para a tua vida uma realidade espiritual, uma realidade de discernimento do Espírito, para que você entenda a vontade de Deus e permaneça. Não é porque hoje você está numa situação talvez até de humilhação ou uma situação totalmente desfavorável que Deus não está nisso. É um mito, né? Um mundo totalmente utópico, dizer, olha, eu sirvo a Deus, hoje eu vou para a igreja e eu não tenho problema. Não, agora eu estou passando por isso. É totalmente normal. Porque se nós olharmos na Bíblia, a gente vai ver que os caras passaram assim coisas horrorosas. O próprio Jesus, né? Que foi injustiçado, julgado, né? Na calada da noite, preso, açoitado, né? E carregou uma cruz, né? Apanhou na cara, apanhou o próprio Jesus. E às vezes a gente esquece disso. Se o próprio Jesus passou, por que eu e você não vamos passar? Então esse banco de espera, aleluia, que Deus colocou eu e você, é para nós permanecermos, é para nós aprendermos a orar mais, e não orarmos de um jeito de flagelo, um jeito de aquelas orações que a gente não aguenta nem ouvir, não. É orar mesmo, né? Às vezes eu tô fazendo alguma coisa aqui em casa, eu falo, meu Deus, tá na hora de parar. Tá na hora de parar, olha, deu meio-dia, tá na hora de parar, deu 4 horas, tá na hora de parar, deu meia-noite, tá na hora de parar, porque mesmo que seja 4, 5 minutos, eu entendo que aquilo ali me fortalece, eu entendo que aquilo ali vai me dar um combustível para mim ir um pouco mais adiante. E se você não entender isso, você não entendeu nada sobre a vida cristã. Porque a vida cristã, ela não vai trazer facilidade, não. Ela vai aumentar os desafios na sua vida. O próprio Jesus deixou para nós como nós devemos fazer. E está escrito assim no versículo 9. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Quando nós falamos assim, na oração do Pai Nosso, santificado, né? Nós temos que entender que santificado é para que nós venhamos nos santificar, é para que o nome de Deus esteja em primeiro lugar na nossa vida e para que nós, aleluia, possamos glorificar a Deus, santificar, chegar um pouco mais perto dele, né? E eu estava lendo algumas coisas hoje
Por que, né, Jesus deixou Pai Nosso, né? Porque eu quero dizer para você que você tem um pai. Você tem um pai para a hora das suas angústias, você tem um pai para a hora de que você está triste, né? Eu estava hoje lembrando de algumas coisas porque eu vou participar de um podcast e eu precisei fazer um resumo ali de algumas coisas e eu estava lembrando de um momento de muita tristeza que eu senti. Gente, não tem coisa pior do ser humano, ele tá sentindo aquela dor na alma que parece que nunca vai passar. E alguns anos atrás eu passei por isso, queria tirar minha própria vida, porque eu não achava mais sentido, né? Até que eu encontrei Jesus, até que eu decidi se relacionar com Jesus. Não basta você levantar a sua mão e dizer, olha, eu aceito Jesus como meu único Senhor Salvador. Você precisa aprender, você tem que se relacionar com Jesus, né? E honrar extremamente o nome de Deus. Isso não tem nada a ver com religiosidade. Muitas das vezes eu falo assim, Senhor, olha, eu acordei, ai meu paizinho do céu, e já começo a dizer, Senhor, cria um caminho para mim, olha, Senhor, tá difícil, o Senhor sabe da minha vontade, eu ainda continuo lutando, eu preciso de uma ONG, eu preciso ajudar mais pessoas, eu preciso fazer, e os desafios, eles são constantes, e olha quantos anos eu venho tentando, e essa minha espera está me trazendo outro tipo de crescimento, outras histórias estão aparecendo, outras pessoas precisando de ajuda do Senhor através da minha vida e eu tenho que permanecer. Então entende uma coisa, santificado seja o teu nome, santifique-se a Deus, amém? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Gente, quando Deus fala conosco, seja feita a sua vontade, Ele está falando em relação a tudo. Tem gente que pensa, a vontade de Deus é só que eu vá para a igreja. Não, você tem que olhar dentro da sua casa, na sua família. Qual que é a vontade de Deus para mim? Qual que é a vontade de Deus para minha família, né? Quando eu olho e falo, meu Deus do céu, né? Eu queria tanto estudar para chegar em algum lugar e algum tempo da minha vida Deus falou, essa não é a minha vontade para você, a minha vontade para você é outra. E eu posso ver a mão de Deus, mesmo diante de tantos desafios, tantas dificuldades. E eu sei que vai chegar o dia que Deus vai encher minha boca de riso, Salmo 126, mas é necessário lutar e eu aconselho você que você lute, né? Procure saber qual é a vontade de Deus para sua vida, né? Denilson, jogador de futebol, ele começou a sair da depressão, achar sentido para a vida dele, quando ele descobriu qual é a vontade de Deus para a história dele. Fora isso, ele não conseguiu sair do lugar. Aí você vai falar assim, mas ele tem dinheiro, ele tem tudo, uma mulher maravilhosa, a irmã do Zezé de Camargo, ele tem 2 filhos maravilhosos, né? E o que é? O que estava acontecendo? É a presença de Deus. Às vezes você ainda não entendeu isso. O que falta para você é a presença, o que falta para você é a adoração. O que falta para você é você entender o propósito de Deus na sua vida. Amém? Em nome de Jesus. E é sobre isso, né? Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Às vezes, algumas pessoas são tão aceleradas que elas estão tão no amanhã que elas esquecem de viver o hoje, né? Depois que você se torna missionário, é muito difícil você falar no amanhã. Você consegue programar os próximos 15 dias e olha lá, alguma coisa você vai ter que alterar nesses 15 dias, porque vai dar alguma coisa que errado, ou por simplesmente ter que fazer alteração mesmo. E assim, confia no Senhor no dia de hoje. Hoje ainda não acabou, ainda vamos pedir a direção do Senhor, que o Senhor venha, que o Senhor, aleluia, traga, né, em nome de Jesus, né, para mim, né, para você, aquela fé madura, aquela fé que a gente vai continuar trabalhando, vamos continuar buscando, orando, mas nós não vamos desesperar. O pão de cada dia, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Deixa eu dizer algo que eu estava ali estudando hoje à tarde no meu sofá, e Deus falou muito fortemente ao meu coração para falar para vocês. A falta de perdão leva a gente no fundo do poço.
por mais que a pessoa nos afrontou, falou mal. Ai, meu Deus do céu. Inclusive eu tô ensaiando, né, para perdoar uma pessoa que falou tanta coisa, né? E quando é da família, pior, né? Pra gente perdoar, né? Quando é estranho, né? Você perdoa e não vê mais. Agora, quando é da família, ou você perdoa, ou a coisa vai ficando ali meio estreita, né? A gente perde. E aí, Deus falando comigo, né, sobre essa pessoa, e eu falando, é mesmo, né? E eu sinto muita falta de uma outra pessoa ligada a ela. E eu falei, nossa Deus, até isso o diabo roubou de mim, né? Porque aconteceu tal coisa e aí acabei me afastando. E aí Deus falou, pois é, filha, mas o desafio é todo seu, mesmo você com a razão, você vai ter que perdoar. E aí a gente fica meio pé, né, da vida, né? Essa é a realidade do evangelho. Não é falar, eu vou perdoar mesmo que não, a realidade é, existem coisas que elas são bem difíceis para a gente fazer, mas a gente precisa fazer porque nós entendemos a vontade de Deus. E nesse banquinho de espera, de propósito, de chegar onde a gente quiser, aí antes disso acontecer, nós estamos no banco, e nesse banco nós vamos precisar perdoar, nós vamos precisar voltar atrás, nós vamos precisar se melhorar, nós vamos precisar fazer escolhas melhores na nossa vida, né? É sobre isso que Deus tem nos falado, né? E não que não nos induza à tentação, mas livre-me do mal, pois tu é o reino, o poder e a glória para sempre. Nós precisamos ter a certeza absoluta, a convicção de que Deus está nos livrando de todo mal. De quando nós estivermos com aquela sensação ruim, ai meu Deus, a gente entender que dele é o reino, é a glória, é o poder, tudo está na mão dele. Missionária, mas as coisas estão assim de uma tal maneira que eu não consigo entender. Tudo está na mão dele, tudo é história dele, tudo é para ele. E o poder é dele. Se você desenvolveu esse relacionamento, se você o chama de pai, olha, pai, eu não aguento mais, eu preciso que o Senhor traga para mim paz para o meu coração, que o Senhor me cure, que o Senhor me liberta dessa falta de perdão. Talvez, Senhor, eu ainda não sei lidar com a rejeição, né? Eu ainda não sei lidar com tantas outras coisas que têm acontecido na minha vida, né? Então, Senhor, eu preciso da sua ajuda, né? Eu acredito que nós buscamos soluções no A, no B, no C. Lógico que é legal, né? A gente tem amigos, né? Eu tô devendo muito uma visita pro Rogério. Eu creio que a semana que vem vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Mas a gente precisa ter amigos para conversar, para desabafar, para isso, para aquilo outro. Mas nós precisamos entender que nós temos um Pai no céu para nos ajudar a travar as grandes guerras, aquelas guerras que nós não falamos nada para ninguém, aquelas guerras de dentro da casa da gente, aquelas lágrimas que descem no nosso travesseiro e a gente fica pensando, meu Deus, Senhor, por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Por que aquilo? Por quê? E na verdade, nesse banquinho de espera, nós temos que entender a vontade de Deus. Se Deus está permitindo a gente passar, é porque Ele tem um propósito ainda maior. Se Ele está permitindo a gente esperar, porque nessa espera Ele precisa tratar a gente. E muitas pessoas pensam que Deus está tratando a outra pessoa. Ah, não, Deus, não, imagina, eu não preciso. Não. Quem precisa é a outra pessoa. Tá tudo bem, eu não preciso melhorar em nada. Não é dessa forma. Nós precisamos sim entender sobre a nossa melhora, sobre aquilo que traz o real crescimento, aleluia, para nós. Deseja isso, fale com Deus, fala assim para Deus, Senhor, eu quero melhorar, eu quero ser uma pessoa melhor, né? Eu quero, Senhor, traz para mim uma esperança, mas que nesse caminho de esperança eu crie, né, uma oportunidade de perdão, uma oportunidade de crescimento. Peça para Deus assim, Senhor, eu preciso de um discernimento do Espírito, eu preciso saber se eu vou aqui, se eu vou lá. Senhor, eu sou tão impotente, Senhor, sobre algumas coisas que estão acontecendo, que eu preciso de ajuda. Essa é a nossa oração,
Não é a gente ficar ali falando um monte de grossa, um monte de coisa que não tem nada a ver. A nossa oração, ela deve partir das nossas entranhas, ela deve ser assim, sincera, né? E no particular, glória a Deus que se você tiver alguma irmã, alguém que você possa dividir o teu momento de dor, glória a Deus por isso, porque não tem nada melhor do que você poder dividir. Quero honrar minha amiga Graciane, que Deus abençoe grandemente a vida dela. É uma parceiraça, né? Sabe o que acontece todos os dias, todas as horas, quando eu tô bem, quando eu não tô bem. E eu digo pra ela, amiga, obrigado por tudo que você faz por mim, né? Tá sempre me ouvindo aí e a gente quase não se vê. Mas ela está muito presente. Lógico que é importante, quem é que vive sozinho, quem é que faz as coisas sozinho, né? Mas o evangelho também tem a parte espiritual. E é fundamental para mim e para você saber como conduzir as duas coisas. Saber entender que enquanto você não achar a vontade de Deus, enquanto você não entender o propósito, você vai ficar nessa vida aí, nessa gangorra sem sentido, sabe? Uma comida sem sal. A sua sala de espera, de ver ela te construir, ela tá destruindo você. E você não pode permitir que essa sala de espera te destrua. Aí, esse momento, aleluia, glória a Deus, onde você está esperando, é para você entender a vontade de Deus e voltar atrás e criar um caminho, mudar a rota. Porque com certeza, aleluia, a glória da segunda casa vai ser muito maior do que a primeira. E Deus vai trazer sim à existência as coisas que não existem. E as coisas vão voltar para o lugar. E tudo que você tem que fazer é orar. Para que os maus pensamentos não acampem na sua cabeça, né? Quantas pessoas eu atendo que está com um mau pensamento? Está, né, com um pensamento que não é legal, que não vai trazer crescimento, porque a sala de espera virou uma coisa assim, muito chata, virou uma coisa sem paciência, negativa, mas esse banco é um banco do crescimento. É um banco onde Jesus está ensinando você, para você abrir sua boca e falar, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então se santifique, busque ele em primeiro lugar, leia o livro de Provérbios, faça alguma coisa que mude você, para que você, aleluia, entenda o propósito e a vontade de Deus. Já já vai acabar essa espera em nome de Jesus. Você pode dar glória a Deus? Eu creio em nome de Jesus que essa espera vai acabar, que Deus ele vai honrar de A a Z e que as coisas chegarão até nós, aleluia, da maneira mais improvável, calabassuia, nabassuia, calabacás, mais improvável. Então, em nome de Jesus, que Deus abençoe sua vida, sua história. Já estamos caminhando para o final. Não esqueça de se inscrever no meu canal, Esperança de Crescer SP, no YouTube, em todas as minhas redes sociais, Esperança de Crescer SP, amém? Instagram, YouTube, Facebook, Kawaii, em todas as minhas redes sociais, tá bom? Que Deus possa abençoar você, possa abençoar a tua semana, que a sua semana seja leve, que a sua semana seja uma semana... Ai, meu Deus, eu assisti a live da missionária e você sabe que eu tô precisando dar uma mudada aqui em casa. Tô precisando, antes de ouvir a musiquinha que eu gosto, ouvir uma adoração, ter o meu momento com Deus, fazer meu cafezinho lá, ó. Logo de manhã já faz o cafezinho e já ouve a sua oração. Amém? Em nome de Jesus. Já coloca lá um louvor, já fala, Senhor, abençoa a vida da minha mãe, do meu pai, do peixe, do cachorro, de todos, né? Você pode falar que não, né? Mas eu tenho um cachorrinho que ele é minha vidinha hoje, tá aqui brincando. E deu uma alergia nele, né? E o Nick, toda vez que eu vou orar, ele sobe pra cama pra orar comigo. É incrível, né? Eu já tirei foto, já postei foto. E é dele, não é meu, né? Ele sobe. E aí quando deu essa alergia, né? E foi aquela correria e tal, foi passando. Só que ficou uma mancha na orelhinha dele atrás. E eu comecei a orar. Eu falei, Senhor, não deixa essa mancha na mão. O que é que eu tenho que fazer? E comecei a orar e orar. E aí ele ganhou da vizinha aqui um sabonetinho de enxofre.
E eu comecei a lavar a orelhinha dele com um sabonete e comecei a orar. E não é que a orelha do cachorro tá boa, glória a Deus por isso. Já tá crescendo um pelo, já tá voltando tudo ao normal. Entenda uma coisa, tudo é oração. Não existe outro método de você se manter de pé, não existe outro método de você chegar em algum lugar na sua vida. Ah, mas eu tenho uma dívida tal, é oração. Ah, mas eu tenho que fazer tal coisa, é oração. Não existe outra coisa, amém? Não existe mas eu vou acender uma vela do meu tamanho. Não, não é sobre isso, é sobre orar. É sobre imitar Jesus, é sobre fazer aquilo que ele deixou para nós fazer. Nós só temos um Pai, então ora ele em secreto e deixa ele mudar completamente a tua história em nome de Jesus, amém? Quero agradecer você que está ao vivo, agradecer a vida do meu amigo Rogério, Luiz, Toninho, Elo, todos vocês, Fernanda, todos eles que estão aí. Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua história e vamos juntos gerar esperança para quem realmente precisa, tá bom? Lembrando que quarta-feira eu vou estar ao vivo no podcast, eu vou estar colocando o link aí nas minhas redes sociais e você corre lá, se inscreve no meu canal para você não perder também, tá bom? Vamos orar para agradecer? É assim que funciona, oração. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Pai, Santo Deus fiel e poderoso sobre essa terra. Senhor, obrigado, nós não merecemos, mas sua presença se fez notória, Senhor, nesse culto, nessa adoração, nessa live. Senhor, em nome de Jesus, Pai, abençoa poderosamente, repreende todo o mal. Traz à existência, Senhor, aquilo que não existe. Nada é impossível para ti. Verdadeiramente eu creio, Pai, que a glória da segunda casa será muito maior do que a primeira. Eu só quero a sua vontade, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Não deixa que a sala de espera destruam as pessoas. Que ao assistir essa live elas venham entender que é necessário esperar e construir uma nova história em nome de Jesus. Amém? Que a graça, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês em nome de Jesus. Amém? Se Jesus não voltar, semana que vem a gente vai estar aqui juntinho para falar do amor de Deus, ó. Beijo no teu coração.